Muitas pessoas em dias de abundância, de fartura, de amigos em torno da mesa, preferem dormir um pouco mais do que estar na igreja. Quantas vezes eu já fiz essa escolha? Mas estar reunido com o corpo de Cristo para prestar adoração ao Senhor. O culto não é um lugar que a gente vem para receber, o culto onde a gente vem prestar culto. A gente vem à igreja para dizer a Deus, o Senhor é a fonte da minha vida. Eu não vivo sem o Senhor, eu não existo sem o Senhor. Se eu acordei essa manhã, foi porque o Senhor permitiu que eu acordasse. Se eu ando, respiro, penso, existo, é pela graça do Senhor. E tantas coisas têm tirado as pessoas da comunhão com a igreja. Ah, mas a igreja é isso, a igreja é a igreja de Jesus, então não fala mal dela, não. A instituição tem muitos problemas, muitas falhas, mas simplesmente porque somos humanos. Nós somos humanos. O pastor é gente, o líder é gente, o diácono é gente. Nós também temos problemas, também temos desafios. Também temos dias ruins, tomamos decisões erradas, precipitadas, porque somos humanos. E que lugar melhor para a gente exercitar a generosidade, o perdão, a compaixão, do que a igreja? Amanhã pode ser a nossa vez de precisar de compaixão, de perdão, de acolhimento, de compreensão. Nós não somos juízes uns dos outros. Então, se a igreja que você frequenta, às vezes você é um visitante aqui nesse dia, ou se você é filho dessa casa, tem sido alimentado nessa casa, nessa família, eu quero te encorajar, fica firme. Seja a igreja, ao invés de esperar que a igreja seja. É tão interessante, às vezes as pessoas veem, não, mas a igreja que eu frequentava, Helena, era o seguinte, entrava um visitante, ninguém percebia. A pessoa entrava e saía semanas, ninguém falava com ela. Você percebeu? Percebi? Eu percebi. E você não falou? Não. Você era a parte da igreja que percebeu e não fez nada. Seja a igreja, não espere que o pastor faça tudo, não espere que o diácono faça tudo, não espere que o pessoal do ciclo de oração faça tudo. Se você percebe uma necessidade, Deus está convocando você para tomar a sua posição e não ficar apenas, sabe, recebendo, coordenando, o coordenador da igreja. Seja a igreja. Seja a solução. Ontem nós falamos um pouco sobre isso lá no Clama Orlando. É a sua vez. Você não foi curado? Então, agora é a sua vez de ser ferramenta de cura. Você não foi acolhido? Então, é a sua vez de acolher. Seja você a solução que você quer ver. Seja você a cura. Seja você o abraço. Seja você os ouvidos de quem precisa ser ouvido. Seja você. É a sua vez. O Senhor já fez tanto por nós e a gente recebe para quê? Só para ficar obeso espiritual? Não, a gente recebe para compartilhar. A gente recebe para investir no outro. A gente recebe para cumprir a verdadeira religião, que é refrear sua língua, cuidar dos órfãos e das viúvas e se guardar de toda a corrupção que há no mundo. Essa que é a religião. Cuidar do órfão e da viúva aí, fala bem claro, cuida do outro. Cuida daquele que está do seu lado e está morrendo. Cuida daquele que está dentro da sua casa te pedindo atenção e você não tem para dar. Seja você a resposta, amém? Mas nessa manhã o nosso tema é outro. E, tão oportunamente, o pastor Maurício abriu com esse texto que fala sobre obediência. E eu queria que você, sem mais delongas, abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel. Capítulo 15. E a leitura é extensa, mas eu gostaria que você acompanhasse. Se alguém do seu lado não tem a Bíblia, ofereça, por favor, para que ele acompanhe a leitura. E eu vou ler na Nova Versão Internacional, a partir do verso 1º do capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele.
Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem totalmente o restante. Não, desculpe. Trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos até aí. Esse texto é desconcertante, e ele estava num contexto cultural completamente diferente do nosso. Então, às vezes, ler alguns textos do Antigo Testamento pode nos parecer desconfortável, né? Mas, depois que o povo de Israel foi cativo no Egito, depois que foram escravos de Faraó, e Deus os libertou e os trouxe de volta e prometeu a eles aquela terra, a terra de Israel, muitas guerras se sucederam. E alguns povos faziam o que era abominável aos olhos do Senhor. Gente,
se a lei do Antigo Testamento não fosse cumprida em Jesus Cristo, nós certamente não existiríamos mais. Porque Deus estabelecia a sua justiça de acordo com o procedimento dos povos. Então, ele punia o próprio povo que ele elegeu para si. Quando eles se desviavam dos seus caminhos, ele permitia que o inimigo avançasse sobre Israel todas as vezes que Israel se desviava dos caminhos do Senhor, até que Israel se voltasse novamente ao Senhor, e aí então ele prevalecia. E a gente vê isso por todo o Antigo Testamento. Mas isso é tema para estudo bíblico profundo, dizendo por que Deus mandava matar um povo, aniquilar um povo. Deus mandava, é uma palavra até muito forte, Deus permitia que um povo seria aniquilado. Deus entrava com o juízo, e muitas vezes ele usava o povo de Israel, o exército de Israel, para executar o seu juízo. Povos violentos, povos que sacrificavam crianças, povos que atacavam por coisa nenhuma, povos sanguinários. E certamente Deus misericordioso, que sempre foi, amoroso, que sempre foi, porque foi Ele que nos deu a resposta, o escape e o alívio em Jesus Cristo, seu Filho. Ele não poupou o seu Filho para que nós fôssemos poupados. Deus sempre manda um emissário antes de executar o juízo. Deus sempre manda alguém dizendo, arrependam-se. Sempre, sempre, porque Ele é amor e misericórdia. Mas, nesse caso, Deus já estava mandando juízo sobre os amalequitas. Se você ler um pouco sobre a história dos amalequitas, dá para entender perfeitamente. Era um povo sanguinário. Mas Saul obedeceu parcialmente. Ele guerreou contra o povo, ele prevaleceu contra o povo, mas ele poupou o gado. Saul era um homem assim que se deixava levar muito pela opinião dos seus liderados, pela opinião da multidão. Ele queria ser popular. Ele queria ficar bem na fita. E não tem jeito, gente. Quando você quer ficar bem na fita do povo, uma hora você vai se desviar e não vai ficar bem na fita de Deus. Porque os ensinos do Senhor são desconfortáveis para muita gente. Vão em rota de colisão com as nossas preferências. Mas o caminho de vida é o caminho da obediência. Eu fico vendo quando Deus estabelece os mandamentos e Ele fala, por exemplo, para os filhos, obedeçam aos vossos pais. Honrem o seu pai e a sua mãe, e aí Ele dá a promessa, para que você viva, e viva bem, para que os seus dias sejam longos sobre a terra. Ele estabelece uma condição antes da promessa. Você quer ser próspero, você quer viver, ser bem-sucedido na sua vida? Então, honre seu pai e a sua mãe. Gente, Deus não é um Deus que tem problema de autoestima. Ele não precisa da gente ficar adorando a Ele e obedecendo a Ele e adulando a Ele. Senhor. Sabe, tem hora que a gente pensa que está fazendo favor para Deus. Gente, Deus já é bem resolvido. Ele já era Deus antes da gente existir. Fica a dica, tá? Fica tranquilo. Ele já era Deus antes da gente existir. Mas quando Ele estabelece mandamentos, Ele estabelece limites, é para o nosso próprio bem. E quando a gente fala em obediência, principalmente no nosso século XXI, obediência é um negócio que parece tão desconfortável. Eu quero ser livre. Eu quero ser independente. Como a gente ama essa palavra, né? Independente. Pois eu não quero. Eu quero ser totalmente dependente de Deus. Quer queira ou não queira, eu já sou. Porque quem me faz respirar? Quem me dá fôlego de vida? Por quem que eu acordei hoje? A gente é tão arrogante, gente, como ser humano, a gente pensa que a gente controla alguma coisa. A gente não controla coisa alguma. A gente não consegue controlar os fios que caem da nossa cabeça, os homens que o digam. A gente não controla. A gente, às vezes, traz os nossos filhos ali, tudo direitinho, orando, ensinando e tudo. E aí eles alcançam a maioridade e vão viver a vida deles. Tomam as decisões deles.
Você sabe que às vezes eles estão entrando num caminho de morte, você fala, meu filho, isso é caminho de morte, já passei por ele. Acha um caminho novo, mas não caça esse aí não, que nesse eu já passei. Eles ignoram. E a gente fala, às vezes, daquele que está desviado dos caminhos do Senhor e de tal, de fulano e de tal, mas nessa manhã eu queria que você olhasse para dentro de você. Será que a obediência ao Senhor te caracteriza? Ou pelo menos a tentativa? Obedecer a Deus no cumprimento da saia é fácil, mas no cumprimento da língua já não é tão fácil. Obedecer ao Senhor, aparentemente, é sempre mais fácil. A gente põe a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja. Vamos para a igreja. O pai fala com os filhos, todo mundo para a igreja. Quer queira, quer não queira, meus filhos vão para a igreja. E aí os meninos vão para a igreja e olha, com tanta estranheza, aquele pai e aquela mãe que são tão fiéis na igreja, dizimistas, ofertantes, sentam no primeiro banco, chora, levanta a mão. Mas no domingo, quando voltam para casa e sentam na mesa, eles almoçam o pastor e a família do pastor com batata frita. Você viu o louvor? Luta, hein? Você viu a fulana? E a roupa do ciclana? E a meninada vai ouvindo. Melhor ensino é o exemplo. A gente fala uma coisa dentro da igreja, mas fora dos olhos da igreja, dos irmãos, os nossos filhos nos assistem e vê que a gente é uma pessoa bem diferente. Quando o pastor chega em casa com a filhinha, pastor Maurício, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aí como é que chama a filhinha de vocês? Aí vem a Eibra, ela não parece esse tipo de criança, não, mas vem a Eibra e sobe no sofá novo da família que está te recebendo. E acha o máximo, começa a fazer um pula-pula do sofá. E aí o pastor Maurício está distraído com o anfitrião da casa, não está prestando atenção, aí vem a mãe e fala assim, Eibra, bonequinha, fofinha, lindinha, desce daí, amor, você pode cair, fazer dodói. Vem com a tia. E a filha da mesma idade da Eibra está só observando. Quando a Eibra vai embora, ela gostou da ideia de fazer do sofá o pula-pula. E vai na mesma vibe. Aí a mãe fala, desce daí agora! Você está pensando que esse sofá custou quanto? Essa aí é você de verdade. A máscara caiu porque o pastor já foi embora. Só que a gente esquece que o pastor vai embora, mas o Espírito Santo fica. Deus habita em você. E esse é o nosso principal desafio, pedir ao Senhor que domine, que dome a nossa carne. Viver no Espírito, em obediência à palavra de Deus. Mas como você vai obedecer se você nem sabe o que tem aqui? Porque a gente só abre a Bíblia no domingo. E a gente quer receber a mensagem toda mastigadinha, pronta para a gente engolir. Quem aqui que pede para o irmão mastigar a lasanha para você? Ninguém faz isso. Não é para fazer isso com a palavra também. É delicioso quando a gente senta para refletir sobre o texto da palavra de Deus e aprendemos do Senhor, através daquele que está na frente. Mas o Senhor quer falar com você pessoalmente. No seu quarto, ter relacionamento. Imagina, eu caso com o João, né? Mas quem vai comigo para a lua de mel é minha sogra. E aí eu fico tentando me comunicar com o João através da minha sogra. Não vai dar certo. Jesus veio religar um relacionamento, fazer reconciliação. A gente se relaciona com as pessoas pessoalmente, não através de terceiros. É maravilhoso nós sermos ensinados, é maravilhoso nós sermos instruídos na palavra. É maravilhoso. Por isso que Deus instituiu a igreja. Porque a gente estando junto, a gente se aquece mutuamente, um leva o outro quando o outro está fraquejando. Mas relacionamento com Deus é individual. Nem os seus filhos serão salvos por sua causa. Deus não tem neto.
Deus tem filhos. Nosso relacionamento, nós temos que apresentar Deus para os nossos filhos de uma maneira que eles desenvolvam um relacionamento íntimo e pessoal com aquele que nos salvou, para que aquele que nos salvou também salve os nossos filhos, para aquele que nos reconciliou com Deus também reconcilie os nossos filhos. Mas a gente obedece a Deus parcialmente, só naquilo que interessa. Então, por exemplo, por que eu dou o dízimo e a oferta? Porque eu sei que tem uma promessa sobre isso. Então, eu vou lá, entrego o meu dízimo e a minha oferta, porque Deus vai cuidar de mim. Aí eu guardo Malaquias. Todo o versículo eu sei de cor, todo o texto eu sei de cor. Principalmente a parte que fala, eu derramarei bênção sem medida. Então, a gente vem toda alegrinha, né, para colocar o dinheiro no gasofilácio e falar, amém, Jesus, estou sendo obediente, já fica de olho em mim, eu estou sendo obediente. Mas na hora, por exemplo, da gente cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, aí a gente é mais ou menos obediente. E a gente se justifica, né? Não, gente. Eu não tenho que dar tudo que a pessoa quer, não. Às vezes Deus está querendo trabalhar no irmão e eu estou atrapalhando. E é verdade, gente. Até para ajudar as pessoas, a gente tem que buscar a direção de Deus, né? Mas o fato é, se você não vai dar o peixe, vai lá e ensina a pescar. Mas a gente não dá o peixe e nem ensina a pescar, que o outro se lixe. E a gente ainda põe a culpa em Deus. Não, gente, porque eu estou gerando acomodação. Não. Ajudar as pessoas, às vezes, é exortá-las. É dizer, escuta aqui, eu sou seu amigo e vim te dizer a verdade. Você é forte, você é inteligente, Deus te deu talento, mas você entrou num nicho aí na sua vida que você só quer receber ajuda. Você está viciado em ajuda dos outros. Deixa eu te falar, eu vou arrumar um emprego para você. Eu vou lá, eu vou batalhar. Agora, se você não for todo dia, se você ficar dormindo na sua casa, eu vou ralar sua cara no asfalto. Porque amigo fala a verdade. Amigo não é aquele que fica assim, meu querido. Sabe, gente? Sabe essa espiritualidade fake que a gente vive? É uma espiritualidade fake. A pessoa parece que não vive, ela flutua. Aí aqui dentro rodopia, fica no mistério, fala em línguas, mas em casa é o capeta personalizado. Gente, quando tem um crente desobediente, meu Deus, vergonha, traz vergonha. Vergonha. E quando a gente vê esse texto, se depara com esse texto é desconcertante, porque Samuel está lavando a cara de Saul, o rei, que Deus tinha instituído. E diz assim, por que você faz o que você quer? Por que você não faz o que eu mando você fazer? Não! E aí a gente se justifica. E todas as vezes que a gente desobedece a Deus, a gente vem com uma justificativa. Lá desde o Éden. Adão, por que você está escondendo? Porque eu estava nu e fui me vestir. Mas por que você foi se vestir? Você comeu, Adão, da árvore, do fruto da árvore que eu disse para você não comer? Foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher foi a serpente. A gente está sempre responsabilizando alguém. Ao invés de admitir, eu tenho desobedecido, eu desobedeci. Chamar a responsabilidade. O marido, Adão podia ter dito, Senhor, ela me deu fruto, mas eu podia ter interrompido a maldição, e eu não fiz. Eu não fiz. Mas a gente coloca o holofote na fraqueza do outro para a gente se sentir mais limpinho. E a gente faz isso hoje na nossa vida. A gente evidencia o pecado do outro. Por isso que a gente gosta de contar o pecado do outro. Você ficou sabendo de fulano? E de ciclano, ficou sabendo? Vou contar para você orar. O sangue de Jesus tem poder. Porque a gente acha a fraqueza do outro, aí a gente se sente mais digno. Se você fosse tão melhor, você não estava espalhando boato por aí, ou desnudando a fraqueza do irmão. Porque amanhã você pode precisar de misericórdia. A gente fala, eu estou te contando para você orar, mas você nunca orou. É hipocrisia. E quando Jesus diz assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ô, gente, aí é que pega para nós. Você pensa que nessas poucas palavras é só mais umzinho.
Um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu. Esse como eu é que pega. O prumo que Jesus colocou é como. Ele não amou quando eu merecia ser amada. Ele não me amou quando eu acertava. Ele não me amou quando eu era digna. Ele me amou quando eu andava morta nos meus delitos e nos meus pecados. Afundada na minha inveja e na minha arrogância. Ele me amou ali. E é isso que é o extraordinário da música que a gente acabou de cantar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É com esse amor que nós devemos amar. Eu acho essa música linda, mas eu acho ela incompleta. Porque a gente fala muito de nós nessa música. Só que nós já fomos encontrados. Ele já nos encontrou. Nós somos 99. Mas tem um tanto de ovelha lá fora precisando ser encontrada. E esse extraordinário, ousado amor, ele se revela através de nós. Mas muitas vezes nós fazemos da igreja um clube social onde a gente vem, recebe, compartilha, escuta, vai para casa em paz com a consciência, porque já cumpri meu compromisso com Deus dessa semana. Deus não deveria ser um compromisso, Deus deveria ser um deleite. Quando é pesado para você estar na presença de Deus, é porque você ainda não o conheceu. Porque quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a presença dele é um deleite, é uma alegria e não um fardo, um compromisso a cumprir. Samuel dá uma dura. E ele pergunta: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta você ter uma aparência de espiritualidade, uma aparência de justiça, ser o frequentador da igreja, e apenas naquilo que te convém e te é fácil obedecer a Deus. Obedecer a Deus nas coisas mais grosseiras acaba sendo fácil. Você começa a conviver com pessoas que se vestem como você, que acreditam mais ou menos nas mesmas coisas que você acredita. Vocês frequentam os mesmos lugares, então a gente meio que vai na onda. Mas a obediência que o Senhor está requerendo de nós é obediência com as portas fechadas. Obediência no relacionamento familiar. Obediência na maneira como você conduz os seus negócios. Obediência como você anda por essa nação que te acolheu. Esteja você aqui legalmente ou ilegalmente, é dessa nação que você está tirando o seu pão de cada dia. E o Senhor mandou a gente abençoar e não amaldiçoar. Nós tantas vezes emprestamos à nossa boca a falsidade, a calúnia, a murmuração. E o Senhor manda a gente ser grato. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A gente fala: eu quero fazer a vontade de Deus, mas continua reclamando de tudo. Tudo que você tem na vida, você reclama. Se está calor, você reclama. Se faz frio, você reclama. Se o filho está na igreja, você reclama. Se o filho vai para o mundo, você reclama. Se o marido te ajuda, você reclama. Ah, você não faz isso como eu faço. Se ele não te ajuda, você fala: ah, parasita, não me ajuda. Nós temos a cultura da reclamação. Eu não sei vocês, mas lá no Brasil se começa uma conversa reclamando. Eu fiquei observando isso por um tempo. As pessoas vão para a fila do banco, e se a fila está muito longa, aí começam. Então, olha essa fila. Esse Brasil não tem jeito, não. A luta, viu? Olha a fila dos idosos. Olha lá, os pés na cova. E aí começa. Agora, se um crente está lá na fila e fala: oh, bendito seja Deus, olha esse filão aí, ó. Mas eu tenho perna para ficar em pé aqui nela. Olha que bênção, né? Glória a Deus. Eu estou aqui na fila do banco porque eu tenho alguma coisa para receber aí. Oh, bendito, vim pagar uma conta. Glória a Deus. Aí o povo começa a usar assim, olhar para a pessoa e falar: doido de pedra.
Por que o comportamento de gratidão... você está vivendo no mundo de Poliana. Ou então, que otimismo irritante, gente. Pelo amor de Deus, né? A vida está ruim, você está aí com essa boca reganhada, cheia de dente. Como que o certo virou errado e o errado virou certo? E como nós nos tornamos... Aí você pensa assim, poxa, mas a Bíblia então manda a gente agradecer, em tudo dai graças. Mas em tudo mesmo, em tudo, dai graças. É fácil? Não é. Porque a gente está contaminado por esse mundo que a gente está. A gente está corrompido por esse mundo que a gente está inserido nele. Então, parece até uma ironia. Meu pai está doente, como nós oramos aqui hoje pelo Harley. E o Harley fala assim, muito obrigada. Porque foi diagnosticado um câncer no meu corpo. Mas o Senhor é a minha força. Poucos têm coragem de fazer essa oração. Senhor, muito obrigado, Senhor. É muito difícil, mas Deus é doido? Ele quer que a gente agradeça pelas coisas ruins? Não. Ele não precisa que a gente agradeça Ele por nada. Eu volto a dizer, Ele não tem problema de afirmação, de autoestima. Ele não vai se sentir, poxa, que ingratidão. Ele nos entregou a gratidão como uma chave. Uma chave que acessa a sua presença, uma chave que traz a mão de Deus sobre a nossa cabeça, uma chave que nos faz nos acolher à sombra do Altíssimo. A gratidão torna a vida leve. Mas a gente não obedece. A gente não obedece na gratidão. A gente tem os nossos punhos erguidos para Deus quando as coisas começam a sair do nosso controle ou começam a dar errado aos nossos olhos. E a gente pensa que Deus deixou de ser Deus, ou Deus foi cochilar, esqueceu da gente. Não, você não está à deriva. Se você entregou a sua vida para o Senhor, confie, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas como que a morte de um filho pode cooperar para o bem, Helena? Tem coisas que são misteriosas demais para mim. Mas eu sei que Deus conhece muito bem o que é a morte de um filho. Ele entregou o dele. E a gente tem que pensar, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sigo crendo e acreditando e te agradecendo, porque eu sei que eu saio da cama todos os dias depois de sofrer um golpe desse, uma perda tão dramática, tão dura, é porque o Senhor é que tem me fortalecido. Experimenta obedecer. Nós nos beneficiamos da obediência, como deixou muito claro o texto que o pastor Maurício leu na abertura desse culto. Mas eu queria compartilhar com vocês, você não precisa de abrir, mas eu queria que você ficasse aqui junto comigo, na leitura desses textos. A gente se depara também com os desdobramentos da desobediência. E eu queria trazer à sua memória alguns exemplos muito simples de você se lembrar. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, depois que o homem acusa a mulher acusa a serpente, Deus então se volta para a serpente e decreta o desdobramento da desobediência, da infração. Ele diz, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você vai dar à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Uau!
um ato de desobediência. Olha os desdobramentos. A gente se envolve no adultério e pensa assim: eu não sou de ferro. Deus me entende. É isso que o povo fala aí hoje. Deus me entende, Deus me ama. Ele sabe que eu sou pó. A gente usa até a palavra dele. Ele sabe que eu sou pó. Mas a gente não sabe os desdobramentos por gerações que esse adultério vai gerar. Gente, pode haver arrependimento de pecados, conserto. Você consertou com Deus, sua mulher te perdoou, mas os desdobramentos disso. Se nós não denunciarmos diante de Deus veementemente esse pecado e nos arrependermos, os nossos filhos podem ser afetados por esse pecado. Existem alguns estudiosos e uma linha teológica que acredita que as disfunções sexuais que a gente vive no nosso tempo hoje, essa identidade sexual totalmente invertida, abalada, homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres, estou falando sexualmente atraídos, e aí esses desdobramentos todos, a perversão sexual, múltiplos parceiros, promiscuidade, sexo com animais, pedofilia, todas essas distorções do sexo que foi criado por Deus para gerar vida e dar prazer e alegria para os seus filhos dentro do casamento, tudo que foi distorcido veio da desobediência original do adultério. E se a gente pensar bem, gente, eu nunca parei para estudar os argumentos, biblicamente falando, mas se a gente parar para pensar, dá uma observada na história. Deus mandava matar o adúltero e a adúltera. Por que será? Lá na lei de Moisés, quando a gente vê trazendo a mulher adúltera para Jesus, aquilo já fizeram de má fé, porque a lei de Moisés dizia que o homem e a mulher que foram pegos em adultério tinham que ser trazidos os dois, e os dois iam responder pelo crime com morte por apedrejamento. Eu fico pensando se, naquele momento ali, eles se arrependessem, Deus iria perdoar, mas o apedrejamento viria, porque Jesus ainda não existia. E o ciclo de pecado e perversão tinha que ser interrompido. Para mim faz um sentido. Depois eu vou estudar mais sobre isso, e se eu tiver oportunidade eu compartilho com vocês. Mas o fato é que a gente pensa que só afeta a gente. Sem entrar nas proporções espirituais, pensa só no natural. Se não trouxer nenhum dano espiritual, pensa no natural. Você já viu, você já observou isso, família? A avó divorciou, o pai e a mãe divorciaram, o filho divorciaram. O nosso pecado afeta outras pessoas, a nossa desobediência traz desdobramentos para nós e para aqueles que nós mais amamos. Então não pensa só no seu prazer, não. Pensa que o seu prazer, o diabo é esse, que te vende prazer e cobra um alto preço por ele. Também nós vimos aquilo que Deus faz quando se obedece. E eu quero trazer à memória de vocês a história que está no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 22, quando Abraão obedece a Deus e sobe o monte para entregar Isaque. E quando ele estava se preparando para obedecer, olha que obediência difícil. Gente, para o homem, lá no jardim, Deus falou assim, olha, não coma desse fruto. Os outros podem comer, esse não. Só um fruto. Ele estava no meio de um pomar, cheio de fruta, cheio de flor, tinha tudo que eles queriam. Mas o que eles foram comer? O único que eles não podiam comer. Abraão tinha um único filho, o mais desejado, o esperado, o filho da promessa. A gente sabe todos os desdobramentos da desobediência de Sara, porque entregou Agar, está aí o pau quebrando até hoje. Mas eu quero que você foque nesse sacrifício. Isaque, o filho da promessa. Isaque, de onde viriam gerações. Isaque. E aí sobe
Ele não titubeou, ele ia obedecer. Pela segunda vez, o anjo do Senhor clamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha isso, para Adão ele falou: maldita é a terra por sua causa. E para Abraão ele disse: todas as nações serão abençoadas, porque você me obedeceu. Em ti os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. Duas histórias clássicas do Antigo Testamento que eu quero trazer à sua memória. Deus está falando sério sobre obediência, gente. Ele leva a sério a sua obediência. E aí eu quero trazer a melhor de todas. Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, pode abrir a sua Bíblia. Filipenses 2, nós vamos ler do 5 a 11. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Filipos, e ele diz a partir do verso 5 do capítulo 2 de Filipenses, da carta aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o quê, gente? Porque ele se esvaziou, porque ele se humilhou e porque ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi porque Jesus obedeceu que nós estamos aqui nessa manhã. A obediência de Jesus se desdobrou em bênção, em misericórdia que se renova todas as manhãs, em esperança para recomeçar, em cura, em libertação, em salvação, em resgate, em reconciliação. Pela obediência de um, todo o planeta foi resgatado. A mesa foi posta, o véu do tempo se rasgou. Deus agora não é só o Criador, Deus é Pai. E a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, obedeceu, por que a gente acha que não precisa? Nós comemos do fruto da nossa desobediência. Culpamos a Deus, responsabilizamos a Deus tantas vezes. E às vezes nós também dissemos: Deus, eu te amo. Amor é obediência. Não adianta um filho falar para a mãe: eu te amo, e ignorar todas as regras da casa. Não adianta um marido dizer para a mulher: eu traí você com 6 mulheres na semana passada, mas eu te amo. O amor é o que o amor faz. Amar a Deus é obedecê-lo. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E observe comigo o verso 15. Anda junto comigo, que agora a gente vai ler uns 4 versículos. E eles não estão necessariamente juntinhos. Verso 15 diz assim: se vocês me amam,
obedecerão aos meus mandamentos. Não adianta você ficar cantando as músicas de amor para Deus e não estar nem aí para aquilo que Ele te mandou fazer. Você levanta mãos para o Senhor, oh Deus maravilhoso, e mata o seu irmão com a sua língua. Não adianta nada. Você faz músicas de amor para Jesus, declara que o ama todas as noites nas suas orações, mas odeia a sua vizinha, que ela é rabugenta. Que amor é esse? Verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Agora vira a página e vai para o capítulo 15. Verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Como nós queremos alegria se somos desobedientes? Nós vamos colher da nossa desobediência. E eu queria que se voltasse lá em Deuteronômio, o texto que abrimos esse texto. Deuteronômio, capítulo 28. E o pastor Maurício leu as bênçãos da obediência. E eu encorajo vocês a depois lerem, mas agora eu quero que vocês leiam a partir do verso 15 comigo. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticarem ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos que vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento será tirado de você à força e não será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos
todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá. E eu vou parar por aqui. Olha para o mundo. Dá uma olhada para o mundo. Quanta miséria, quanta dor, quanta opressão, quanta morte, quanta devastação. Liga o programa jornalístico. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos eles passam tudo, mas no Brasil só falta sair sangue da televisão. Por quê? Porque as pessoas se apartaram de Deus. Zombam dos seus caminhos, zombam de quem Ele é. E essas coisas não têm acontecido tão rapidamente, tão instantaneamente, porque Jesus entrou na história. Então, todas as vezes que a ira de Deus se levanta, ela é saciada em Jesus. A justiça de Deus é saciada na cruz do Calvário. Hoje, Deus nos olha através de Jesus, através da cruz. Então, Ele estende misericórdia, Ele estende compaixão. Ele manda o profeta. Ele chama para o arrependimento. Ele convida, volte para a mesa. Volte para a mesa. Não se sente com os escarnecedores. Não se sente, não vá para a ruína. Volta, recomeça. Pecou, tem perdão para você. Se arrependa, volta. O sangue de Jesus te lava de todo pecado. Se aproxime, eu quero restaurar, eu quero mudar a sua sorte. Eu quero tornar a sua ruína dupla honra. Volta para casa, vem para mim. E aqueles que vêm para o Senhor, você pode ter sua vida toda arruinada. Você pode ter colhido disso tudo aqui. Quando você se arrepende, volta para Deus em Jesus, Ele te reconstrói. Ele muda a sua sorte, Ele muda a sua história, Ele cura a sua família, Ele muda completamente. E quando você passa pelas aflições, porque o próprio Jesus também disse que nós no mundo teríamos aflições, quando vocês passam pelas aflições, nem as suas aflições são sem propósito. Até as suas aflições tornam você uma pessoa mais compassiva, mais generosa, mais humana. Às vezes, Deus permite um problema na nossa vida para nos sensibilizar, para nos dar um outro olhar para a necessidade do outro, para consolarmos com a mesma consolação que nós recebemos do alto. Obedeça. Obedeça, porque Deus é misericórdia, é amor constante e leal, mas Ele também é um justo juiz. E o Deus do Antigo Testamento não mudou. Ele não mudou. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele te providenciou o escape. Hoje nós temos o privilégio de termos a palavra na mão. Então somos indesculpáveis, porque conhecemos a verdade. Feche os seus olhos. E eu quero que você... Eu sempre gosto de terminar convidando você a uma análise pessoal, individual. Não é para você pensar no seu pai, na sua mãe, no seu filho, no seu marido, na sua esposa. É para você pensar em você mesmo. Deus é o mesmo. E Ele estabeleceu princípios para o nosso bem e para o bem da coletividade. Se nós vivemos egoisticamente, pensando só em nós mesmos, nós vamos causar tanto dano. A cobiça do homem sem limites está aí para nos mostrar. Ali em Brumadinho, a gente viu os desdobramentos da desobediência. Tem um jeito de construir a barragem mais seguro, mas era mais barato construir de outro jeito. Quanto que vale a vida humana? A desobediência do homem traz desgraça após desgraça sobre o mundo dia após dia. Mas há uma promessa para aqueles que o amam. E amá-lo
é obedecê-lo. Ele não pediu para Saul uma festa, sacrifícios com os animais gordos. Ele só queria obediência. Deus reprovou Saul por causa da desobediência. E muito daquilo que nós colhemos na nossa vida hoje, mesmo estando em Cristo, é fruto da nossa desobediência. O Senhor não nos mata por causa de Jesus. Mas nós, com as nossas próprias mãos, trazemos maldição para a nossa família por causa da nossa desobediência. 5 anos. É um tempo tão lindo da gente olhar para trás e ver tudo que Deus já fez aqui nessa casa. Quanta bênção, quanto milagre, quanta provisão. E também não se esquecer das lágrimas, das perdas, das decepções, porque elas também nos ensinam muito. Mas é tempo de ajustar a rota e voltar a obedecer. E não apenas com o intuito de ganhar algo em troca, mas com desejo ardente de agradar ao Senhor e de declarar o nosso amor com os nossos atos. Porque eu amo, eu obedeço. O amor é o que o amor faz. Pensa aí as áreas da sua vida que você não tem obedecido. Exercendo o juízo sobre o seu irmão, falando mal, praguejando, murmurando, não cuidando, desprezando. Nós somos tão distraídos nesse tempo que a gente vive. Algumas coisas não fazemos porque o nosso coração está peludo. Nosso coração precisa ser quebrantado. Mas outras não fazemos porque estamos distraídos. Às vezes não interessa ao diabo que você seja levado para fora da igreja. Porque quando você sai da igreja, eu conheço um tanto de crente desviado que está na lama do pecado, mas ele sabe que ele está errado. Ele sente vergonha. E lá no fundo do coração dele, ele pede: Deus tenha misericórdia da minha alma miserável. Mas o lugar para a gente estar mais comodamente servindo a Satanás é dentro da igreja. Porque você não obedece a Deus, faz o que te é preferível, mas como você tem uma vida aparentemente certinha, aparentemente justa, como você cumpre com aqueles preceitos fundamentais, né? Você é dizimista, você vem na igreja, você vem nos cultos de oração. Aí a sua obediência parcial te faz acreditar que você está caminhando em obediência. Mas tem erros reincidentes que o Espírito Santo já te falou, eu não me quando faz isso, mas você continua fazendo. Eu não me agrado da sua inveja, mas você continua invejando. Eu não me agrado da sua maledicência, do seu ressentimento, da sua falta de perdão, mas você fala: Senhor, eu não tenho sangue de barata, não vou perdoar. A gente fica recalcitrando contra os aguilhões, resistindo à voz do Espírito. Mas a gente pensa: mas por outro lado, eu venho na igreja. Não se nivele por baixo. Nosso prumo é Jesus. Nós não somos perfeitos, não. Todos nós fracassamos. Ufa, eu que o diga. Mas a gente se levanta e fala: Deus, me ajuda. Eu não quero permanecer voluntariamente nesse lugar de negligência, de desobediência. Eu sei que estou desobedecendo e continuo voluntariamente. Isso é abominação aos olhos do Senhor.
Naquilo que você é fraco, peça ao Espírito Santo. A gente faz campanha para tudo, para ter carro, para comprar o templo novo. A gente ora pela cura do irmão que está doente, mas a gente não ora para ficar livre da inveja, para ficar livre da nossa língua dura, pesada. A gente não ora, Senhor, eu preciso de ter um coração menos egoísta. Pai, eu vou começar a exercitar aqui, ó. Eu vou abrir meu armário e eu vou começar a doar. Me ajuda, Senhor, porque para mim é tão difícil abrir mão, para mim é tão difícil doar, mas o Senhor diz na sua palavra que melhor é dar do que receber. Então me ajuda, me ensina, me instrui, Espírito Santo. Eu não quero ser egoísta, eu quero ser altruísta. O Senhor não quer ser mentiroso, eu não quero ficar contando vantagem. Cada um de vocês, nós somos pessoas tão diversas, cada um aqui tem a sua área de vulnerabilidade, aquela área que pega. E não venha dizer que você não tem, porque senão você faz Deus mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado, está fazendo de Deus mentiroso. Nós temos pecado. A nossa natureza é inclinada para o mal. Mas eu queria convidar você, deixa o Espírito Santo jogar a luz nas suas trevas. Deixa ele entrar lá naquele quartinho escuro do seu coração, que você não gosta que ele entre. Porque é vergonhoso, é desconfortável. Você não quer falar nesse assunto, você não quer pensar nisso, mas deixa ele entrar e deixa ele fazer a faxina aí e te conduzir em obediência. E quando a gente pensa nesse mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Todo o cumprimento da lei se resume nesse. Se eu amo, eu não vou falar mal. Se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar dele. Nem tempo, nem dinheiro, nem horas de trabalho. Se eu amo, eu não vou enganar. Eu não vou dar um cheque sem fundo, eu não vou trapacear. Se eu amo, eu não vou trair. Se eu amo, eu não vou caluniar. Se eu amo, eu não vou mentir. Toda a lei se resume em uma só. Ame o próximo como Jesus te amou. Como Jesus te amou. Senhor, nós bendizemos o Senhor nessa manhã tão preciosa. E nós louvamos o Senhor por 5 anos dessa casa. O Senhor tem sido a torre forte na torre forte. Obrigada por cada dia desses 5 anos. Pela provisão, pelo riso, pela alegria, pela salvação que essa casa viu, pelas curas, por todo o bem que o Senhor fez a cada membro. Aqueles que não estão mais aqui, que já passaram por aqui, que já foram para outra casa, que eles recebam a bênção do Senhor nesse dia também, por esse tempo que eles passaram aqui. Nós louvamos o Senhor. E também nós louvamos o Senhor pelos dias difíceis, pelos dias árduos, pelas costas que se voltaram contra nós, por aqueles que maldisseram. Nós também te agradecemos, porque nas nossas provações nos tornamos perseverantes, resilientes e exercitamos o perdão e o amor quando ele não é fácil de ser executado. Obrigada, Senhor, por treinar essa igreja, por levantar essa igreja, por ter conduzido essa igreja. Obrigada porque ela é uma luz neste lugar. E obrigada pelos planos de bem e de paz que o Senhor tem para o futuro dessa família. Obrigada, Pai. Dentro dessa casa e dessa família, eu quero colocar também cada pessoa que está aqui, os que fazem parte dessa casa e os que estão nos visitando nessa manhã. Que os seus filhos se lembrem da importância da obediência. Que o Senhor é o mesmo Deus do Éden, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo. Nós queremos te amar, te obedecendo, e obedecer te amando. Que o teu Espírito Santo nos conduza,
Que o Senhor jogue luz nas nossas trevas, que aquelas áreas na nossa vida que têm sido manipuladas e governadas por outro que não o Senhor, que elas sejam restauradas, resgatadas e rendidas aos teus pés nessa manhã. Nós queremos te obedecer em tudo, em tudo, em tudo. Nos ajuda a obedecer em tudo, Senhor. Espírito Santo,